E aí, meus queridos? Tudo certinho com vocês? Vamos iniciar então a nossa aula do livro 3, o nosso livro verde, livro novo, que vocês receberam há poucos dias. E o primeiro tema a ser trabalhado é o espaço rural e urbano na Ásia, na Europa e na Oceania. E aí, eu me lembrei da frase do professor Milton Santos em que dizia o seguinte: viver para o homem é produzir espaço. Como o homem não vive sem trabalho, o processo de vida é um processo de criação do espaço geográfico. Então, hoje, nesse espaço geográfico, falaremos do espaço rural da Ásia, da Europa e da Oceania. Vamos lá? Então, o espaço rural ele é considerado a maior e onde se existe a maior dispersão de construções e de infraestrutura, ou seja, tem poucas pessoas se comparado às cidades, mas também tem pouca infraestrutura. Ao mesmo passo que o espaço rural ele é diversificado. Existe agricultura, existe criação de gado e existem tesouros culturais, como populações nativas que são preservadas nesse ambiente, assim como também temos tesouros ambientais, como as UCs, ou as unidades de conservação, que geralmente são espaços rurais. Não é uma obrigação, até porque existem unidades de conservação também nas cidades, como aqui em Florianópolis a gente vê o Parque do Córrego Grande, temos outros aí, mas o Parque do Córrego Grande aí é o mais emblemático, e então, mas a maior parte é no campo. Na Europa, na Ásia e na Oceania, temos então muitas atividades agrícolas, é o predomínio. Então, quase não se tem a criação de gado, tesouros culturais se tem, mas é mais na Oceania, unidades de conservação, que eu me lembro de cabeça, poucas. Então, predomínio é atividade agrícola. Primeiro, nesse contexto, o primeiro é a atividade itinerante. Ele é um modelo milenar, ele explora a fertilidade do solo, e aí corta-se a vegetação, pratica-se a queimada, aqui no Brasil é chamado de coivara, e depois planta-se até levar o solo à exaustão, 4, 5 anos. Depois abandona-se aquela área e parte para uma nova área. Na África, inclusive, isso tem feito com que aumente o deserto do Saara, porque as áreas próximas ao deserto são usadas para agricultura itinerante e a exaustão do solo tem sido tão grande que aquelas áreas exaustas têm se tornado deserto. Em alguns casos, eu coloquei ali que eles usam algumas áreas próximas, né? Então, só que no caso, quando essa exaustão, esse uso do solo está ligado ao pessoal que é nômade, as pessoas nômades eles vão usando e vão indo cada vez mais longe, então cada vez áreas mais longe vão se tornando desertos. Em alguns casos, existe o rodízio de cultura, então a pessoa pode praticar numa determinada área, numa área A, numa área B, numa área C, numa área D e ficar só entre essas áreas, dando tempo entre elas, dando pousio nessas áreas, o que é até interessante. Porém, nem sempre é feito dessa maneira, infelizmente. Então, como característica, derrubada de vegetação, queimada, causa preocupação aos ambientalistas, uma vez que, com o tempo, o resultado é a perda da biodiversidade, ou seja, mata os animais, mata as árvores, então fauna e flora acabam sendo altamente desgastadas. Então, na Ásia, existe a tendência pelo abandono, ou seja, da área. Não é a questão do pousio, como eu falei, que alguns adotam, não. Na Ásia, eles abandonam e vão embora. E aí, olha o que acontece. Então, temos aí uma imagem, vocês podem ver como que persiste esse modelo, né? Então, pratica-se a queimada, plantas, depois da queimada, vão plantar, aproveitar a cinza que ficou em cima do solo. 4 ou 5 anos, eles vão buscar uma nova área para fazer o mesmo. Agricultura de jardinagem, muito conhecida, né? Eles pegam lá um morro, um relevo, adotam, cortam ele para fazer forma de degrau. Na Ásia, geralmente ele é usado para a produção de arroz, a chamada rizicultura, uma vez que ela é a base da alimentação de diversos países na Ásia. Ela é uma agricultura de subsistência, ou seja, a população, aqueles que plantam, eles uma parte consomem, outra parte excedente é vendida para gerar renda.
Então, eles nessa jardinagem, eles criam diques e canais para que se haja distribuição de água por entre as plantas. Tem uma imagem aí mostrando para vocês como é que funciona. Então, cada degrau desse é uma área de plantação. O risco é quando acontece deslizamento de terras, que aí, além de perder a plantação, também pode-se haver perda de vidas humanas, infelizmente. Plantation, remonta ao passado colonial. Praticado em diversos locais, na Europa foi muito utilizado, no Brasil também foi utilizado, apesar de que o Brasil não é o nosso foco de estudo. Foi praticado na Índia ao longo de muitos anos e hoje tem diversos outros países que ainda usam, tal como Malásia, Indonésia. E qual é a característica do plantation? Ele é um latifúndio, ou seja, uma terra muito grande, monocultor, adota um tipo de produto, mão de obra geralmente forçada, escrava ou mal remunerada, ou atualmente o normal é mão de obra mal remunerada, e ele é voltado à exportação. Lá na Ásia, ele é muito utilizado para silvicultura, como plantação de seringueiras para extração do látex, árvore essa que foi levada do Brasil para lá, e também para óleo de palma. Óleo de palma que a gente já viu um documentário chamado Seremos História lá no Netflix. Isso a gente assistiu no ano passado. Provavelmente vocês devem lembrar. Aqueles que não lembram, aqueles que não assistiram, vale a pena. Seremos História. Um bom documentário a ser assistido. E ele vai falar, uma parte dele fala sobre a produção da palmeira para a produção do óleo de palma na região da Indonésia e da Malásia. O problema dessa plantação está aí. Coloquei duas imagens para vocês. A primeira delas é a retirada da vegetação original para se plantar as palmas. O que acontece é o seguinte, retirando a vegetação original, tu retira a possibilidade de animais daquela região sobreviverem. Um dos casos mais emblemáticos é o do orangotango. A matança de orangotango tem sido muito grande, seja por pessoas que vão lá retirá-los do local onde eles estão, seja por fogo, porque pratica-se a queimada para fazer limpeza do local antes de se fazer a plantação das árvores de palma. Então tu vai matando os animais, os orangotangos estão sendo muito impactados. Agricultura moderna. A agricultura moderna, a ideia dela é a precisão, é a informação, é a pesquisa genética. Então, ela geralmente é praticada por grandes empresas e eles querem otimizar a área cultivada. E aí eles adotam, inclusive, irrigação, adotam sementes transgênicas, adotam muita coisa de maneira com que eles consigam produzir mais. Aqui tem uma imagem dessa agricultura de precisão, então mostra ali satélites em cima, uma pessoa olhando, observando a produção, né, para ver o controle daquilo que foi plantado, o controle daquilo que é coletado, né, na colheita. Então é muito interessante. Porém, ele geralmente é focado em grandes empresas. O pequeno agricultor familiar, geralmente não pratica esse modelo. Na agricultura moderna e multifuncional da União Europeia, eu coloquei ali que ele é uma tendência na União Europeia esse modelo. Então, existe incentivo da agricultura de precisão, apesar de, né, para os pequenos produtores, apesar de que geralmente quem adota são os grandes, intensificação de informação e monitoramento da qualidade. E aí aqui entra o diferencial, a tentativa de tecnologias sustentáveis, a fim de evitar impacto. E aí, nessa tecnologia sustentável, existe também um incentivo por um investimento em fazendas multifuncionais, ou seja, que ele não trabalhe só a questão da produção, que possa se adotar outros modelos. E aí eu deixei exemplos ali embaixo. Que existe, além do ramo principal, que é a plantação, a ideia também é praticar o comércio dos produtos produzidos na fazenda, tipo um queijo, uma nata. Então, não é o produto principal. Talvez o produto principal seja a beterraba, mas ele tem uma vaquinha lá, ele faz queijo, e o queijo deu a mais do que a família consome, vender esse queijo excedente, vender a nata excedente, vender o leite excedente. Assim como também artesanatos, assim como também a prática do turismo rural, que esse turismo rural sirva para centro de educação, sirva para centro de pesquisa, e a ideia é a adoção também de estratégias agrícolas como Ecovila. Um exemplo que eu coloquei para vocês aí é a questão da gênese do turismo na colônia. O Brasil usa turismo na colônia há aproximadamente 20 anos. Na Europa, o turismo na colônia
ele vem desde 1901, na mesma ideia, chamado de acolhida na colônia. Lá no caso deles, eles usam uma expressão em francês, mas significa a mesma coisa, acolhida na colônia. Deixo aqui um exemplo, acolhida na colônia é uma vivência, tu vai lá, tu te inscreve lá numa fazenda, paga as diárias relativas à quantidade de pessoas da sua família e tu vivencia um dia do sítio. Então, tu acorda cedo, toma café, se a família, esse caso aqui, criadora de animais, tu vai lá junto com eles ver como é que é a lida com os animais, se tem cavalo, se tem ovelha. Então, tu vai vivenciar a experiência da fazenda. Aqui eu deixo a imagem aí da questão da acolhida na colônia. Então, é a Gênese, né, que depois foi trazido para o Brasil, como o professor falou, isso aqui é na França. Agricultura irrigada. Então, a agricultura irrigada ela é adotada geralmente em áreas mais áridas, seja o ano inteiro ou seja somente uma parte do ano. Então, a ideia é tornar um solo improdutivo num solo fértil. Um dos exemplos muito utilizados nessa agricultura irrigada, ela se dá lá em Israel, que é o kibbutzim, que é o modelo cooperativo. Então, antes mesmo da criação do Estado de Israel, eles já usavam desse modelo a fim de gerar uma produção. 95% do consumo de Israel é proveniente desse modelo. Então, eles foram lá, retiraram águas dos rios e tal, trouxeram, umedeceram os desertos e então permitiu a plantação que leva alimento a essas pessoas. E aí os produtos que são colocados como principais, o trigo, o milho, a laranja, hortaliças, abacates e outros. Tem algodão, tem um monte de coisa, mas esses são os principais que levam, então, são alimento, né? Olha então o caso, uma imagem de um kibbutzim. Então, você pode ver lá atrás da imagem que se tem uma área de deserto e a parte de baixo do deserto toda irrigada e uma plantação bem grande. Agricultura moderna no Japão. O Japão, como vocês sabem, é uma área em que se tem uma quantidade de terra bem pequena e uma população bem grande. Eles precisam de alimentos, muitas vezes eles compram alimentos de outros países, só que na agricultura moderna, e a questão do desenvolvimento tecnológico desse país tem feito com que eles produzam de uma maneira bem interessante, que eu vou mostrar para vocês já logo nessa imagem aqui em seguida. Olha o que acontece. Características. Total dependência tecnológica na produção, uso intensivo de maquinários, uma vez que falta mão de obra no campo, forte investimento em biotecnologia, ou seja, o estudo da semente, o estudo da planta, a questão da informatização, como eu já falei para vocês, para saber como é que está o produto, desde a sua produção até a sua colheita. E a coisa assim, mais importante é a hidroponia. Ou seja, ele pratica a plantação em tubos, geralmente no modelo vertical, onde tu consegue, num espaço pequeno, produzir muita coisa. Então, está aqui, um exemplo da questão do uso do maquinário, como vocês podem ver ali, estufas, e aí ela é todo por hidroponia. Então, esse aqui ainda é um caso horizontal, mas a maior parte dos casos são verticais, onde tu consegue plantar um em cima do outro e assim economizando muito do espaço. Agricultura moderna na Índia. A ideia deles é basear na pesquisa de solo, na semente, na fertilização e no uso de máquinas. Foi influenciada fortemente pela Revolução Industrial e a necessidade deles está porque eles têm uma grande população, então é necessário que gere muito alimento. Vale lembrar uma coisa, a Índia, se fala da Índia, a Índia come muita sujeira, não. Eles acabaram adaptando o modelo de vida deles a comer esse tipo de coisa num período em que houve muita necessidade. Eles eram colônia da Inglaterra, a Inglaterra proibiu que eles plantassem alimento para plantar chá. E aí começou a gerar muita pobreza, muita fome, então eles tiveram que se acostumar a comer aquilo que a natureza dava. E às vezes aquilo que a natureza dava, para eles, para nós, não é tão palatável assim. Mas depois, né, que eles saíram, depois que eles se tornaram independentes, que é recente, eles continuaram muitas vezes a comer aquilo que eles se acostumaram a comer, e infelizmente ainda muitos campos continuaram a produzir chá para a Inglaterra.
Mas aí com a Revolução Verde, pós-década de 70, esse cenário começa a mudar um pouco. Não é tanto assim, mas começa a mudar um pouco. Porque além daquele modelo monocultor de exportação, passa-se a ter a presença da agricultura familiar voltada assim à produção de alimentos. Usam estratégias de mecanização para favorecer essa produção e teve, inclusive, um aumento da exportação, o que vai gerar um impacto social negativo, porque essa comida que deveria servir para atender o mercado interno, acaba que agora continua sendo focado na exportação. Austrália e Nova Zelândia, o mais interessante que se tem é a questão da ovinocultura, a produção então aí de ovelhas. A Austrália e a Nova Zelândia estão entre os 3 maiores produtores de ovelha no mundo. Tem mais ovelhas do que pessoas nessa região. O foco deles é na exportação da carne, da lã e do laticínio. Eles investem muito na pesquisa genética dessas ovelhas, no manejo da pastagem, na fertilidade do solo e sempre evitando a erosão do solo, porque sim, criação de animais gera erosão do solo. Terminando então essa aula, deixo para vocês de atividade a página 7, a página 11 e a página 15 do livro verde. E se você chegou até o final dessa aula, e se você gostou deste modelo de aula que eu fiz hoje, peço que você comente aqui embaixo cenário novo, que é o cenário novo dessa aula, diferente dos outros cenários. Então comente aqui embaixo cenário novo e eu vou saber que tu chegou até o final dessa aula. Valeu, meus queridos! Um abração, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.